A grande jornada da Bíblia. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada épica através dos tempos para descobrir como a Bíblia foi criada. Prepare-se para uma história cheia de mistérios, inspirações divinas e transformações históricas. Imagine-se na antiguidade, onde sábios, reis e profetas caminhavam pelas terras sagradas, inspirados por visões divinas. Eles escreveram histórias e leis que formariam o núcleo do que conhecemos hoje como o Antigo Testamento, desde os primeiros relatos de Adão e Eva, passando pelas histórias de Noé, Abraão, Moisés e os profetas. Cada texto capturava a essência de um povo em busca de seu Deus, de sua identidade e de seu destino. Antes de papel e tinta, havia a força da palavra falada. As histórias eram transmitidas oralmente, de geração em geração, ao redor das fogueiras e nas praças das cidades antigas. Estes relatos não eram apenas entretenimento, era uma forma de preservar a identidade cultural, religiosa e moral de um povo. Eventualmente, essas histórias foram registradas em pergaminhos feitos de pele de animal, conhecidos como pergaminhos, garantindo que a sabedoria antiga não se perdesse com o tempo. Com o tempo, os líderes religiosos sentiram a necessidade de definir quais textos seriam considerados sagrados. Eles se reuniam e debatiam intensamente, selecionando cuidadosamente os escritos que refletiam verdadeiramente a vontade divina. Assim, o cânone do Antigo Testamento começou a tomar forma. Este processo não foi imediato, mas ocorreu ao longo de séculos, com várias comunidades judaicas debatendo quais livros deveriam ser incluídos. Foi um período de intensa reflexão e discernimento espiritual, onde os textos foram examinados quanto à sua autenticidade, inspiração divina e relevância para a fé e prática da comunidade. Avançando no tempo, chegamos à era de Jesus Cristo e seus apóstolos. Seus ensinamentos e feitos, inicialmente transmitidos oralmente, logo foram registrados em cartas e evangelhos pelos seus seguidores. As epístolas de Paulo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, entre outros escritos, formaram a base do que viria a ser o Novo Testamento. Durante os primeiros séculos do cristianismo, esses textos foram copiados e compartilhados entre as comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano. À medida que o cristianismo crescia, tornou-se necessário estabelecer quais textos deveriam ser considerados canônicos. Diversos concílios e sínodos foram realizados para determinar quais livros seriam incluídos no Novo Testamento. Esses encontros foram marcados por intensos debates teológicos e doutrinários, refletindo a diversidade de pensamentos e tradições dentro do cristianismo primitivo. O objetivo era garantir que os textos incluídos no cânone fossem aqueles que melhor refletissem os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. A Bíblia não podia ficar confinada a um só lugar ou a uma só língua. Visionários como São Jerônimo dedicaram suas vidas a traduzir esses textos para línguas mais acessíveis. São Jerônimo, por exemplo, traduziu a Bíblia para o latim no final do século IV, criando a Vulgata. Esta tradução foi fundamental para a disseminação da Bíblia, tornando-a acessível a um público mais amplo em todo o Império Romano. A Vulgata permaneceu a principal versão da Bíblia na Igreja Católica por muitos séculos. No século zero, uma revolução tecnológica mudaria tudo. Johannes Gutenberg, com sua presa de tipos móveis, permitiu a produção em massa da Bíblia. A Bíblia de Gutenberg, impressa em 1455, foi um marco na história, tornando a palavra acessível a muitos pela primeira vez. Antes da invenção da imprensa, as cópias da Bíblia eram feitas à mão, um processo que levava meses ou até anos para ser concluído. A prensa de Gutenberg revolucionou a produção de livros, permitindo que as escrituras fossem distribuídas de maneira mais rápida e ampla. Com o passar dos séculos, novas traduções e revisões buscaram aproximar-se dos textos originais e falar diretamente aos corações das pessoas. A Reforma Protestante no século XVI foi um período particularmente significativo para a tradução da Bíblia. Reformadores como Martinho Lutero, João Calvino e William Tyndale traduziram a Bíblia para suas línguas vernáculas, permitindo que as pessoas comuns tivessem acesso direto às Escrituras. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, Tyndale para o inglês e muitos outros seguiram o exemplo em suas próprias línguas. Hoje, a Bíblia está disponível em milhares de línguas, inspirando e guiando milhões de vidas ao redor do mundo. Organizações como a Sociedade Bíblica e as Nações Unidas trabalham continuamente para traduzir a Bíblia para novas línguas,
garantindo que mais pessoas possam acessar suas mensagens sagradas. A Bíblia não é apenas um texto religioso, é uma coleção de livros que abrange história, poesia, profecia, ensinamentos morais e espirituais. Ela continua a ser uma fonte de inspiração e orientação para pessoas de todas as culturas e tradições religiosas. A Bíblia é mais do que um livro, é uma epopeia que atravessa milênios, conectando culturas e gerações. É uma jornada sagrada, cheia de aventuras, desafios e triunfos. Cada palavra ecoa a voz dos antigos sábios, guiando e inspirando milhões ao redor do mundo. Desde seus humildes começos na tradição oral até sua disseminação global através da tecnologia moderna, a Bíblia tem sido uma força poderosa na formação da história e da cultura humana. Gostou dessa jornada? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias incríveis como esta.